Olá! Agora vai começar. Agora eu vou começar realmente a falar da minha receita de bolo para se abrir clubes de leitura. Vamos lá? Bom, a receita se divide em quatro partes. Primeiro a gente vai estar conversando sobre os ingredientes, depois a gente vai estar falando sobre fazendo a massa, depois assando o bolo e depois servindo o bolo. Por quê? Aqui a gente vai estar falando de uma receita, não só como começar um clube de leitura do zero, como também manter esse clube de leitura. Lembrando que eu trabalho com clubes de leitura desde 2010. Então, existe aí alguns detalhes para a manutenção. O que é que faz com que um clube de leitura se torne atraente a ponto de estar sempre chegando gente, às vezes saindo, algumas pessoas ficam, né, durante anos com você. Quais são os detalhes? Por isso que também tem a quarta parte, que é o servindo o bolo. Nessa aula aqui, a gente vai estar falando mais da primeira parte, os ingredientes. Vamos lá? Os ingredientes, a gente está falando sobre escolher o objetivo do clube, tá? E falar também da escolha do livro e a frequência dos encontros. Depois a gente vai conversar sobre o local dos encontros, que precisa ser de fácil acesso e aconchegante, tem que ser um lugar gostoso de se estar, porque as reuniões, os encontros às vezes levam 1 hora e meia, no mínimo, né? E você, né, como líder apaixonado e comprometido. Mas vamos lá. Bom, escolher o objetivo do clube, o livro e a frequência dos encontros. Então, por exemplo, né, escolher o objetivo do clube de leitura é definir o ponto de partida. Então, às vezes, você já tem algo na cabeça, um assunto que fica ali, sabe, que dali deriva vários livros, né? Então, pode ser um clube de leitura só para mulheres, pode ser um clube de leitura só para homens, só para homossexuais, pode ser um clube de leitura para idosos, pode ser um clube de leitura para mulheres que amam demais, para homens que amam demais. Pode ser um clube de leitura para enlutados, para pessoas que perderam parentes, né? Pode ser para pessoas que trabalham como cuidadores também, para sobreviventes do câncer, para sobreviventes da violência doméstica. Pode ser um clube de leitura só de escritoras mulheres, ou um clube de leitura só de escritores e escritoras negras, ou só de livros latino-americanos. Então, assim, é um objetivo bem específico, né? Um clube de leitura de poesia, de teatro, de mitologia, de filosofia, sobre empreendedorismo, sobre autodesenvolvimento, né? E aí segue, né? Esqueci de algum tema para um objetivo do seu clube de leitura? Com certeza. Mas acredito que você tenha entendido o que significa objetivo, norte, tema, né, do seu clube de leitura. Agora, independente de objetivo, de tema, de norte, um dos principais objetivos do seu clube de leitura pode ser apenas reunir amigos. Acabou, acabou. É o principal, né? O principal e o mais importante. Bom,
Escolher o livro certo para o clube de leitura inicial é uma decisão importante, pois definirá o tom e o sucesso das principais reuniões. Aqui estão algumas dicas para te ajudar a fazer essa escolha. Bom, o que a gente pode começar? Considerar os interesses dos membros, né? Então, assim, às vezes quando você está pensando em abrir um clube de leitura, mais ou menos você já tem alguns livros na cabeça e de repente esses livros que você pensa, você já tem até conversado com algumas pessoas. Nossa, que legal! Ah, que interessante! Ah, eu li! Ah, eu gostei! Ah, eu não gostei! Ah, eu já ouvi falar sobre isso ou aquilo. Então, já existe uma troca. Então, quando você está pensando em abrir um clube de leitura, você pode sentar para conversar sobre isso. Num encontro por videochamada, né, fazer uma reunião pelo Google para já estar conversando isso de uma forma, né, assim, bem leve, tranquila, ou num café, num almoço, né? Você joga o que você está pensando, e queria escutar ali a opinião das pessoas, né? Mas sempre lembrando que as pessoas falam muito, sabe? E você, enquanto líder, enquanto organizador, você tem essa função de ser a rocha, né? Ser a pessoa, aquela pessoa que define. Então, é flexibilidade, mas tem que ter um pouco de segurança. E outra coisa, não vai dar para agradar todo mundo. Mas como a gente pensa que abrir um clube de leitura e mantê-lo, então às vezes a gente está lendo um livro que a gente nem conhece direito, mas lá na frente você vai estar lendo, né, um livro que você gosta mais. Então você pode estar fomentando isso no teu clube, né, de como os gêneros eles eles vão passear, eles vão desfilar provavelmente pelo clube. Opte por livros acessíveis. Tem muito livro que já está disponível em PDF, né? Porque são clássicos, então já está em domínio público, a pessoa nem precisa comprar, né? Você pode também estar pensando em livros importantes e interessantes para serem lidos e que possuem um preço acessível, né? Porque já muitas editoras lançaram, porque é um livro conhecido, enfim. Variedade de gêneros. A gente meio que começa de um jeito, um clube de leitura, né? Com um tipo de gênero, sei lá, de repente, clássicos. E aí, de repente, por conta de um dos clássicos, você acaba percebendo que o teu clube de leitura está muito interessado em clássicos do terror, clássicos do horror, né? Então, um clássico que de repente começou com Edgar Allan Poe, né? Vocês perceberam o quanto que é instigante o terror psicológico. Então, assim, por conta de um livro, vocês podem acabar indo para um gênero que se tornou, através da leitura, das primeiras escolhas, acabou sendo um gênero que ficou interessante para o clube, né? Livros que provocam discussões. E não necessariamente é um livro sobre filosofia ou política. Não necessariamente. Às vezes é um livro que tem até uma história interessante, um romance, mas possui personagens instigantes que provocam discussões, né? Os integrantes querem defender um personagem, se identificam mais com o personagem. Essa é a riqueza dos clubes de leitura. Misturar clássicos com contemporâneos é bem interessante, porque muitos dos livros contemporâneos que a gente lê hoje, a gente percebe que podem se tornar clássicos amanhã, né? Então, clássicos são livros que ainda possuem o que dizer, né? Então, passam-se décadas e décadas e décadas e décadas, né? E ainda tem gente querendo ler este livro.
livros com relevância atual, né? A gente, por exemplo, né, agora, final de 2023, a gente está passando ainda por grandes guerras, né, por grandes preocupações. As questões dos refugiados continuam, né, a questão do racismo estrutural no Brasil continua, a questão do preconceito continua muito forte. Então, assim, aqui e ali, muito do que é discutido, e isso você pode fazer pesquisas na internet, o que está em alta, acaba surgindo aí uma sequência de livros interessantes, né? É sempre interessante verificar a disponibilidade, né? Então, assim, é fácil de encontrar, site, tem várias traduções, preço, né, acessível. Então, isso é interessante a gente sempre estar olhando. Consulta e votação. É interessante o teu clube de leitura perceber que existe a possibilidade deste clube ser formado por todos os membros. Eu tenho um certo cuidado com isso, né? Porque às vezes as pessoas estão só de passagem e você, enquanto organizador, enquanto líder, você não está de passagem no seu clube de leitura, né? Então, de repente, a pessoa fala assim: "Ah, eu ouvi dizer que o livro tal é muito bom, né? Vamos ler este livro?" Tá? E se não for bom? E se essa pessoa que indicou tiver que viajar e ir embora, né? Você vai ter que comer a bronca de terminar de ler um livro junto com o seu clube de leitura por conta de uma indicação de uma pessoa que achou que o livro era bom e teve que ir embora, né, por conta de uma viagem, por conta de uma mudança de planos. Então, é interessante a gente ter um certo cuidado. Eu estava vendo um vídeo no YouTube e um rapaz falou de um método que ele usa no clube de leitura dele e eu vou compartilhar com vocês. Então, por exemplo, o clube de leitura dele é formado por ele e mais 4 amigos. E 4 amigos, assim, de diferentes gostos. Então, o que, que ele faz? Cada amigo pode indicar 3 livros que ele gosta e gostaria que o clube de leitura lesse. Então, por exemplo, o amigo A indica 3 livros. O grupo todo vai escolher votar entre esses 3. E assim vai acontecendo o rodízio, onde todo mundo tem a chance de indicar 3 livros, ainda passar por uma votação e todo mundo participa. Eu achei bem interessante, né? E apegue-se ao orçamento. É interessante perceber, ficar de olho na questão de preço, porque às vezes as pessoas não estão em condição, né? E dependendo do tamanho do seu clube de leitura, 4, 5, 7, 8 pessoas, às vezes uma pessoa não está muito em condição de comprar. Às vezes o grupo se junta e faz uma vaquinha e compra o livro para aquele membro que não está conseguindo naquele momento assumir aquele compromisso. É um livro só, né? No rateio fica super barato e você puxa essa pessoa para ficar no clube. É bem interessante, né? Só como sugestão. Lembre-se de que o objetivo é escolher um livro que motive a discussão e o envolvimento dos membros. Não tenha medo de experimentar e ajustar o processo de seleção de livros à medida que o clube evolui e os gostos dos membros se desenvolvem. O mais importante é criar um ambiente acolhedor e envolvente para a discussão literária. Que tal algumas sugestões? Vamos lá? Bom, clássicos fininhos e importantes, né? Existem livros fininhos de Tolstói, existem livros fininhos de Dostoiévski, existem livros fininhos de grandes caras e grandes mulheres que depois escreveram calhamaços, né? Victor Hugo, Hemingway, né? O Velho e o Mar. É um fininho, um clássico maravilhoso e fácil de ler e assim tão impactante.
Então, se você digitar no Google, né, clássicos fininhos, anote as sugestões. Depois você pode ir lá no site da Amazon e entrar num dos livros nos fininhos. Então, vamos dizer que da lista que você digitou lá, clássicos fininhos, o Google sugeriu O Velho e o Mar de Hemingway. Aí você escreve lá na Amazon, O Velho e o Mar de Hemingway. Aí você vai entrar no livro e lá vai estar os comentários e a avaliação de pessoas que compraram o livro e leram. Aí você pode entrar lá e dar uma olhada, né? O que o pessoal está falando desse grande clássico fininho, Velho e o Mar, por exemplo. E também dá uma digitada e uma pesquisada no YouTube, que você vai escutar pessoas que já leram este livro também, né? E fora que existem legiões de fãs de livros específicos. E desses fãs, você pode formar teu clube de leitura. Né? Principalmente se for um clube de leitura onde você vai fazer encontros em reuniões virtuais. Né? Uma coisa é você, de repente, abrir um clube de leitura com uma sequência de 3 livros da Agatha Christie, que são livros, são clássicos de suspense, né? E muito suspense também psicológico, então dá para conversar muito sobre os personagens. Então, na tua cidade, provavelmente você vai ter muita facilidade de abrir um clube de leitura sobre Agatha Christie. Imagine na internet, né? Conversando no Instagram, ou fazendo uma propaganda, ou jogando nos grupos de WhatsApp. Né? Então, olha, livros que têm legiões de fãs, tá? Agatha Christie, Sherlock Holmes, Sidney Sheldon, Edgar Allan Poe, Clarice Lispector, Augusto Cury, Paulo Coelho, tem uma legião de fãs, a saga Crepúsculo, os livros do Harry Potter. E fora as HQs, né? Existem HQs assim icônicas. Então eu trouxe alguns exemplos: Asterix, Homem-Aranha, One Piece, Batman. E aí vai até chegar na Turma da Mônica, né? Então, assim, são HQs antigas, onde quando você pensa em abrir um clube de leitura dessas HQs, provavelmente você pode chegar a leitores que possuem coleções, né? Você pode fazer reuniões de fãs de várias idades, porque aqui tem HQs, né, de muitos anos, né? São clássicos. E assim também os mangás, porque a cultura japonesa ela é muito consumida pelos adolescentes, né, e por jovens adultos. E você pode se aproximar desses conteúdos por canais no YouTube. De repente você quer trabalhar com adolescentes. Então, como seria trabalhar com mangás? Como me aproximar dessa cultura japonesa? Como trabalhar isso? Né? É um público muito interessante. E é lógico que eu não sei nem se você já tem conta, se você ainda tem a conta sua ativa no Facebook, mas o velho e bom Facebook, ele possui grupos interessantíssimos de leitores e de fãs, né? Então, assim, basta você entrar e pesquisar. Você entra na tua conta, vai lá na barra de pesquisa e coloca o nome de um autor. E você ali vai descobrir grupos de pessoas que se reúnem para conversar de um autor específico. Então aqui eu coloquei o exemplo dos fãs de Sidney Sheldon, né, que é um cara que vendeu muito na época, década de 80 e 90, e você vai encontrar fãs jovens hoje lendo Sidney Sheldon porque aprenderam a ler junto com seus pais, né? Então você pode ter informações preciosas dentro de um grupo desse, onde você pode fazer a pergunta assim: gente, eu estou pensando em abrir um clube de leitura virtual de Sidney Sheldon.
Vocês me indicam quais os 3 primeiros livros para trabalhar no clube de leitura? O que vocês me indicam? Né? Com certeza vão indicar os 3 melhores livros e, se bobear, vão querer já fazer parte do seu clube de leitura. Geralmente a gente é muito bem recebido nesses encontros de fãs, né? E aí vai, né? E aí continua. Aí o céu é o limite, né? Se você coloca na barra do Google ou do YouTube, né? Livros vencedores de Nobel, né? Livros finalistas ou vencedores dos prêmios Pulitzer e Jabuti, romances históricos, romances policiais, de terror, biografias. Biografias também fazem. Existe um público específico que gosta muito de biografias. Histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, livros maravilhosos, muitas pessoas gostam. Você sustenta um clube de leitura por ano só lendo romances, grandes romances da Segunda Guerra Mundial. Livros banidos na época da publicação, né? E como seria ler esses livros hoje? Por que foram censurados? Será que seriam censurados hoje? Então, é bem interessante. Então, o Google te fornece listas muito interessantes. O YouTube é um grande parceiro de resenhas para você se atualizar, para você se aproximar um pouco. Sempre lembrando que esse curso aqui eu estou falando para pessoas que são leitoras e para pessoas que não são leitoras, mas que querem abrir o seu clube de leitura. Né? Eu mesmo não sou uma grande leitora até hoje e continuo com os meus clubes de leitura usando justamente essa receita de bolo que eu estou passando aqui para vocês. Né? Outra pedida muito bacana também são os livros com reuniões de contos, crônicas e cartas. Eles são maravilhosos e ajudam os seus integrantes a perderem o medo de ler grandes autores. Então, assim, para que ler de cara Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski? Você pode, não tem problema, lançar um desafio, né, um calhamaço, mas assim, para quem nunca leu, será que não seria interessante começar pelos contos de Dostoiévski? E assim, mesma coisa para Clarice, Virginia Woolf, Machado de Assis. Né? Esses caras icônicos, com grandes romances, esses clássicos, eles possuem histórias mais curtas, impactantes, onde você consegue se acostumar com o jeito dele de escrever, inclusive para dizer se você gosta ou não de Clarice ou de Dostoiévski. Né? E 2 livros que eu sempre recomendo: Os 100 Melhores Contos Brasileiros, que é uma seleção dos 100 melhores contos brasileiros do século, e ele é dividido por décadas e com uma pequena explicação, sabe? Então é bem interessante. E da mesma forma, as 100 melhores crônicas brasileiras, ambos da editora Objetiva. Você entra em contato com uma gama de autores brasileiros de uma riqueza ímpar. E devagarinho a gente começa a falar da frequência dos encontros, que vai depender muito da disponibilidade de quem? Do líder em primeiro lugar. Então, por mais que os membros falem que querem 2 vezes por mês, encontros quinzenais é bacana. Toda semana é bacana. Eu mantive durante anos, né, encontros semanais, mas exige uma energia. Então, 1 vez por mês, quinzenal, toda semana, vai depender da sua disponibilidade, porque o líder, ele não falta. O líder é aquele que todo encontro está. E para você estar à frente de um clube de leitura,
A disponibilidade está no quanto de energia que você tem para depositar nesse encontro. Então, a gente precisa cuidar da saúde do líder. Então, você precisa sempre se colocar em primeiro lugar. A dica é: comece uma vez por mês os encontros. E à medida que você for sentindo o grupo e se percebendo, se conhecendo como líder, você depois pode pensar, de repente, passar para quinzenal, porque vai depender um pouco do seu objetivo. De repente, se você é um terapeuta, né, e de repente está interessado em se tornar um livro-terapeuta, que a gente vai estar conversando mais sobre isso, talvez o formato quinzenal ou semanal seja mais interessante para esse trabalho específico. E na próxima aula, a gente vai conversar sobre o local dos encontros, que precisam ser de fácil acesso e aconchegante. Obrigada por ter ficado aqui e até a próxima aula. E eu vou colocar aqui nessa aula PDFs de listas que eu montei para vocês sobre livros, tá? Vou colocar aqui nessa aula também. E no final do curso vai ter uma aula só sobre todo o material de apoio do nosso curso. Então vai ter uma aula só sobre os PDFs, que lá eu vou colocar todos os PDFs de uma vez só para você baixar de uma vez só. Então, caso você queira, no final dessa aula, baixar o PDF, já imprimir, guardar ou salvar no seu computador, ok. Ou se você quiser esperar a aula só sobre isso para fazer tudo de uma vez, fique à vontade. Até a próxima aula.